E aí, turma, tudo certo? Profitório de novo na área e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para as provas do vestibular e especialmente para a prova do Enem. É a geometria plana, tá bom? É um conteúdo que cai bastante e, além disso, ele é um pré-requisito, pode-se dizer assim, para a geometria espacial também. Então, é um conteúdo que conta bastante na hora da prova. Beleza? Eu separei aqui então para a gente começar alguns conceitos básicos de ponto, reta e plano, para depois a gente ir avançando, falar sobre as formas e o objetivo dessa aula então principal é falar sobre os triângulos, os quadriláteros e o círculo. Beleza? Vem comigo aqui então. Então tá, gente, começando aqui a geometria plana, a gente vai falar sobre ponto, reta e plano, né? Por dois pontos passa uma única reta, esse é um dos axiomas da geometria plana. Mas a gente pode ter uma reta com mais pontos, né? Aqui na imagem, por exemplo, a gente tem o ponto A, o ponto C e o ponto D que estão sobre a mesma reta. Então, dois pontos definem uma reta, mas a gente pode ter mais pontos sobre uma reta, inclusive a gente vai ter infinitos pontos sobre uma reta e fora dela também. No plano, né? No caso aqui na geometria plana, o plano é o nosso papel, a nossa tela, né? Uma coisa bidimensional. Eu tenho infinitos pontos porque o ponto ele não tem dimensão, ele não tem tamanho, então eu consigo colocar um ponto em qualquer lugar. Inclusive, se eu pego dois pontos que estão bem juntinhos, se eu der um zoom, eu consigo encaixar mais um ponto ali sempre, tá bom? Quando duas retas não se encontram, quando elas têm a mesma inclinação, elas são chamadas de retas paralelas. Se elas se cruzam em algum ponto, elas são chamadas de retas concorrentes. Tá bom? Essa nomenclatura aqui para a gente começar a falar de ângulos. Entre duas retas concorrentes, a gente tem um ângulo, que são esses números verdinhos aqui que a gente tem, tá? Aqui eu peguei o primeiro exemplo de retas perpendiculares, que é quando o ângulo formado mede 90 graus, tá? 90 graus é o ângulo reto, 180 graus é o ângulo raso. E presta atenção ali, ó. Se não existisse aquela outra reta perpendicular, eu tenho 90 graus de um lado, 90 graus do outro. Então, em cima daquela reta, eu tenho 180 graus. Outra coisa importante sobre os ângulos é quando a gente tem duas retas concorrentes e a gente pega um ângulo, esse ângulo tem um correspondente que é igual a ele. E é o que a gente chama de ângulo oposto pelo vértice. O vértice ali, no caso, é o pontinho A, aqui. E esses ângulos, como vocês podem ver, estão medindo a mesma coisa, 37,6. Eu usei o GeoGebra para fazer essas formas, né? Mas pode ser qualquer valor que o valor do ângulo oposto pelo vértice vai ser igual. Preste atenção nesse outro ângulo aqui, ó. Como eu tinha dito, o ângulo em cima de uma reta dá 180 graus. Então, aquele ângulo ali, ele mede 180 menos 37,06. E isso aqui vai dar, vamos ver se de cabeça sai, 142,94. Vou conferir isso em graus, né? Vou conferir na calculadora aqui, tem uma calculadora científica. Vamos ver se eu acertei. Ó, 142,94. Vamos em frente, então. Eu achei importante esse slide para falar sobre os axiomas, mas para a gente entender o que eles são e por que eles existem, tá? Eu vou falar um pouco também sobre a matemática em geral, e ela funciona assim, a gente parte de algumas verdades observadas, são coisas que a gente não consegue mostrar que são verdade. A gente observa, viu que funciona sempre e tem isso como uma verdade, como um axioma. A partir daqui a gente vai conseguir construir toda a geometria, demonstrando teoremas a partir disso. Então, esses 5 axiomas são os axiomas da geometria plana, beleza? O mais importante é o último aqui, o quinto,
que diz que, dado uma reta e um ponto fora dela, só existe uma reta paralela que passa por aquele ponto, certo? Esse axioma ele é bem importante, mas ele é bem questionável. E a gente vai ter matemáticos que vão duvidar dele, vão dizer que ele não são verdade e vão cair em geometrias totalmente diferentes, como é a geometria hiperbólica, por exemplo. Vamos falar então do nosso primeiro cara aqui, o triângulo, tá? Triângulo é o melhor amigo do matemático. Vai ter questões com formas mais complicadas que vocês conseguem se virar achando um triângulo ali dentro, achando mais de um triângulo às vezes. Então, ó, a soma dos ângulos internos, olha aqui para essa figura, ó. A soma desse ângulo vermelho com o ângulo azul e o ângulo verde tem que dar 180. Isso porque aqui, ó, eu fiz o desenho bem ilustrativo, ó. Esse ângulo vermelho é igual a esse aqui. Esse ângulo azul é igual a esse aqui. Quando a gente soma os três, ó, os três estão sobre essa reta que é paralela a essa reta aqui de baixo. Então, esses três ângulos somados tem que dar 180, que é o ângulo sobre uma reta. Para quem não se convenceu de que esse ângulo azul é igual a esse aqui e esse ângulo vermelho é igual a esse aqui, eu vou mostrar para vocês que a gente faz isso pelos alternos internos. Eu já falei deles no meu outro vídeo sobre o teorema da bissetriz, se não me engano. Vou colocar ele aqui em cima o link. O que são os ângulos alternos internos? Ó, como essas retas são paralelas, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Retas paralelas formam o mesmo ângulo. E esse ângulo aqui, ele é igual a esse aqui, porque eles são opostos pelo vértice. Então, esse é igual a esse. Alternos internos, ó, esse é paralela a essas retas, esse ângulo é igual a esse aqui, e esse aqui é igual a esse aqui, tá bom? Sobre a área do triângulo, então, a área a gente mede sabendo a base e a altura do triângulo. Tem também o teorema de Heron, que vai mostrar como calcular a área a partir dos lados do triângulo. Mas para quem está querendo fazer o Enem, ele não é tão relevante assim, tá bom? Vai valer mais a pena pensar como base vezes altura dividido por 2, a área do triângulo. E lembrando que a altura sempre mede 90 graus com a base, tá bom? A altura e a base fazem 90 graus. Cuidado que às vezes a gente pode ter um pedaço ali dentro do triângulo que não faz 90 graus. Então ele não é a altura, não dá para usar para calcular a área. Então tá, vamos ver como é que a gente classifica os triângulos, tá? São 3 classificações de acordo com os lados. A gente tem o triângulo escaleno, que tem todos os lados diferentes. É esse aqui, ó. Tem 3 lados diferentes e 3 ângulos diferentes também. A gente tem o triângulo isósceles, que tem 2 lados iguais, ó. Aqui, esse lado, Q1, é igual a esse lado, P1, tá bom? Além disso, se o triângulo é isósceles, os 2 ângulos da base são iguais. Olha aqui, deu 42,28. Os 2 ângulos da base também são iguais. E se a gente traça a altura dele, se a gente traça a altura aqui, 90 graus, esses lados aqui que a base ficou dividida também são iguais entre si, né? A altura divide a base do triângulo isósceles em 2 pedaços iguais. Beleza? A terceira definição eu botei no slide separado porque é muito importante. É o triângulo equilátero. Equilátero, lados iguais. Então eu tenho 3 lados iguais e, consequentemente, eu vou ter 3 ângulos iguais. Como a soma tem que dar 180, quer dizer que cada um deles é 60, então. Eu botei aqui 2 formulazinhas, tá, do triângulo equilátero, que são importantes e é bom lembrar delas para, na hora que a gente for fazer a prova, a gente conseguir economizar tempo. Tem questões que a gente vai conseguir economizar tempo com isso, tá? Aqui eu usei A por tamanho do lado, tá bom? Vou só escrever aqui que os 3 lados medem A, apesar de ter outras letras ali por causa do desenho que eu fiz no GeoGebra. A altura desse triângulo é A vezes raiz de 3 sobre 2, e a área desse triângulo é A ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Tá bom? Eu não vou mostrar aqui de onde vem
essas fórmulas, porque a ideia é que o vídeo seja um pouco mais dinâmico. Mas talvez por um outro vídeo aí eu faça algumas demonstrações disso, tá bom? A gente também tem 3 classificações para os triângulos de acordo com os ângulos dele. A gente tem o triângulo acutângulo, esse aqui em cima, esse aqui, que tem todos os ângulos menores do que 90 graus. Ele fica bem fechadinho assim. Tem o triângulo obtusângulo, que está aqui, ó, tem um ângulo maior do que 90 graus. Só pode ser um ângulo, porque se eu tiver mais do que um ângulo maior do que 90 graus, a minha soma vai passar de 180 e isso não pode, né? Então tem que ter um ângulo maior do que 90 graus. Está aqui no nosso exemplo, ó, 119,91 esse ângulo. No caso, esse triângulo aqui que eu peguei, ele é obtusângulo e isósceles, porque ó, ele tem 2 ângulos iguais aqui na base. Isso quer dizer que esse lado é igual a esse lado aqui também. Outra coisa que dá para notar nesse triângulo é que a base dele, aquele segmento PQ, é o maior lado. Então, o lado oposto ao maior ângulo é o maior lado. Isso vale também no triângulo retângulo. Eu tenho um ângulo igual a 90 graus, no caso, esse aqui, e o maior lado é a hipotenusa. Vou até escrever aqui, é a hipotenusa. É sempre o maior lado, tá? Porque com certeza tá oposta ao maior ângulo. Se eu pegar esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, a soma dos 3 tem que dar 180. Se esse aqui é 90, quer dizer que a soma desses dois vai dar 180 menos 90, que é 90. Então esse ângulo aqui com certeza é o maior. E no triângulo retângulo, a gente tem o grande teorema de Pitágoras, que eu já fiz um vídeo sobre, vou colocar aqui o link também. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Aqui eu botei o hexágono também, só para mostrar que o hexágono a gente consegue calcular a área dele a partir da área do triângulo equilátero. Ó. Essa formulazinha aqui é do triângulo equilátero. Por que isso? Olha só, no hexágono regular, que é só o que vai importar para a gente que está interessado no Enem, tá bom? Se eu divido ele pelas diagonais, eu formo 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros. Aqui o lado dele eu chamei de L. Todos os lados são iguais, porque é um hexágono regular, né? A figura regular tem todos os lados e todos os ângulos iguais, tá bom? Então a área desse hexágono é 6 vezes a área de um desses triângulos equiláteros, que vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Os ângulos aqui são 120, né? Porque esses triângulos são equiláteros. Então esse ângulo é 60, mais esse ângulo aqui é 60 também. Vou botar aqui 60 e esse aqui também é 60, né? Porque são triângulos equiláteros. Vamos lá então para os quadriláteros. Começando pelo paralelogramo, porque ele é meio que o pai de todos, assim. O paralelogramo tem 2 pares de lados paralelos. Esse lado de cima é paralelo ao lado de baixo e esses lados que estão inclinados também são paralelos entre si. Além disso, como eles são todos paralelos, né, 2 a 2, eles são iguais. Esse é igual a esse e esse é igual a esse, tá bom? Para medir a área dele, a gente faz base vezes altura. Esse segmento preto aqui, ó, fazendo 90 graus com a base. Como era o triângulo, só que agora a gente não divide por 2, né? O triângulo era base vezes altura dividido por 2. Esse aqui é só base vezes altura. Tem uma outra formulazinha aqui para calcular a área do paralelogramo usando o seno. A gente ainda não fez nenhum vídeo sobre trigonometria. Lá, quando a gente chegar na trigonometria, a gente volta nesse assunto. Mas para quem já sabe, é uma formulazinha que pode ser importante, já caiu em questão do Enem, tá bom? Próximo quadrilátero é o retângulo. Aqui ele ficou meio tortinho, eu fiz de propósito para mostrar que ele nem sempre vai estar naquela posição que a gente vê ele normalmente, tá? Então, o que é o retângulo? Ele tem os pares de lados paralelos, só que agora todos os ângulos são iguais a 90 graus. Aqui faltou botar como que se calcula a área, mas ele é um paralelogramo. Então eu faço base vezes altura. O que facilita no retângulo é que agora a minha altura está aqui, ó, já está fazendo
90 graus com a base, ok? Além disso, esse lado aqui de baixo é igual ao lado aqui de cima e esse aqui é igual a esse aqui, como era no paralelogramo, né? O retângulo é um caso especial do paralelogramo. Uma forma bem comum que aparece bastante aí. Agora tem a forma que tem na bandeira do Brasil, o losango. E a regra do losango é que ele tem todos os lados iguais. O losango também é um paralelogramo, tá? Só que agora eu tenho todos os lados iguais. Dá para pensar assim, ó. Todo losango é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um losango. Para ser losango tem que ter todos os lados iguais. Assim como todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo, porque o retângulo precisa ter todos os ângulos iguais a 90 graus. Para calcular a área do losango, às vezes vale mais a pena dividir com uma dessas diagonais que a gente tem aqui e calcular como se fosse dois triângulos, tá bom? Mas se não der para fazer isso e a questão nos der as diagonais, a gente pode fazer diagonal vezes diagonal dividido por 2. Também dá para, se for simplificar, de repente recortar ele, ó, pegar esse pedaço e encostar aqui. Pegar esse pedaço e encostar aqui e formar um retângulo com ele. Também dá. Depende aí do contexto da questão, tá bom? Por último, a gente tem então o quadrado, aliás, por penúltimo, o quadrado. O quadrado ele é o filho do retângulo com o losango. É uma figura que tem todos os lados iguais e todos os ângulos retos. É uma forma regular, como era o hexágono regular e o triângulo equilátero. Tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Aqui eu tenho os 4 lados dele, né? Chamei de L. E eu posso calcular a área como se fosse um retângulo. Eu faço base vezes altura, como os dois são iguais, L vezes L, L elevado a 2, que eu também posso chamar de L elevado ao quadrado. Né? Não é à toa que a gente chama elevar a 2 de elevar ao quadrado, é porque é assim que a gente calcula a área do quadrado. Além disso, uma coisa que pode ser importante é a diagonal do quadrado. Ó. Notem que ele tem 2 diagonais e as 2 diagonais são iguais, tá bom? A diagonal mede lado vezes raiz de 2. Ok, nosso último quadrilátero, então, é o trapézio. Todas as figuras que a gente viu acima tinham lados opostos paralelos. Esse aqui, ele só tem um par de lados paralelos e os outros dois não são paralelos. Por isso que fica um pouco mais difícil de trabalhar com ele. Marquei aqui a altura, porque para calcular a área dele, a gente faz b mais b sobre 2, ó, a base grande mais a base pequena dividido por 2. Isso aqui é a média das bases, né? Eu somei duas coisas e dividi por 2, eu fiz a média. A gente ainda não viu estatística para falar de média, mas a gente vai falar logo menos e daí isso vai fazer um pouco mais sentido, tá bom? Por último, então, nossa última forma é o círculo, conjunto de pontos que estão à mesma distância do centro, e essa distância a gente chama de raio. Se eu pego a distância desse ponto até aqui, até o centro do círculo, é o raio. Essa distância até aqui é o raio. E se eu pego 2 raios juntos, eu tenho um diâmetro. É a nossa primeira formulazinha aqui, ó. O diâmetro é 2 vezes o raio. Tem até aquela piada, né? O que é pior do que cair um raio na cabeça? É cair um diâmetro, porque o diâmetro é 2 raios. Beleza? E agora, no círculo, a gente vai falar sobre o π. Olha só, o que é a circunferência? Circunferência é o tamanho da borda. Pensa só que o círculo é feito de corda e corta essa cordinha e estica. Esse comprimento, que é a borda do círculo, é a circunferência. O π, vou escrever aqui, ó, o π, ele é o valor que tu encontra quando tu divide a circunferência pelo diâmetro. Eu acho muito incrível, porque o π é um número irracional, né? Para quem não lembra, o π ele é aproximadamente 3,14
mas ele é infinito, tem infinitas casas decimais depois da vírgula. Eu acho muito incrível que esse número surge naturalmente quando a gente fala do círculo. Se eu divido a circunferência pelo diâmetro, eu encontro esse valor, 3,14, e por aí vai. De onde é que saiu? Por que é esse número? E como seria a matemática se ao invés de π desse, sei lá, 5, um outro número qualquer? Eu acho isso muito incrível, eu fico pensando bastante nisso. Sobre o círculo aqui então, ó, a circunferência é 2π vezes o raio, né? 2 vezes o raio é o diâmetro, e se eu passo o diâmetro para lá, ó, o diâmetro vezes π é a circunferência. Então a circunferência é 2π vezes o raio. E a área do círculo, né, a região aqui dentro, é π vezes raio ao quadrado. Beleza? Esse é o círculo, ele é muito útil, a gente vai ver várias questões com ele também. Vamos lá então. Vou postar depois desse vídeo, o vídeo fazendo exercícios do Enem 2019, que estão na playlist, né? Playlist que eu estou refazendo o Enem 2019. Também vou fazer outros 2 vídeos sobre exercícios de geometria plana, porque é bem importante isso, tá? Fazer um com exercícios de nível fácil, para saber identificar e lidar com a TRI, e um outro vídeo com questões difíceis, porque aí é para dar aquela avançada, né? Aquele passo a mais na hora de resolver questões de geometria. Se você chegou aqui até o final, quero pedir para se inscrever no canal, ativar notificações. Esse aqui é o 4º vídeo da série 15 aulas de matemática para o Enem. Eu vou colocar um link na descrição com exercícios. Tem tanto aqueles exercícios mais simples para fazer o meio de campo entre a teoria e o Enem, e exercícios de Enem e do vestibular da URGS para quem vai fazer aqui para a Faculdade de Porto Alegre, tá bom? Se quiser, pode me seguir também nas redes sociais. No Instagram, eu sou o @prof.tor, e no Twitter, eu sou o @prof_tor. Eu posto lá coisas de desafios matemáticos, memes, questões da minha vida pessoal, profissional e acadêmica. E por hoje é isso. Tá bom, galera? Feito e bons estudos. Abraço e até a próxima.